Então, gente, deixa eu voltar aqui. Estou voltando aqui. Então, o importante para esse exercício é, deixa eu só mostrar novamente aqui o exercício, para distinguir as posições, cada espectro, saber qual é o espectro de cada um. Isso, gente, vai nos acompanhar para qualquer composto aromático com duas substituições. Então, toda vez que eu ver o padrão de sinais característico de cada substituição, vai nos ajudar a interpretar novas substituições, quando for possível, é claro. Né? Então, eu vou aqui no terminal. Então, a partir do IDH, eu descubro que uma substituição é a anilina e a outra é o grupo nitro, tá? Para aquele IDH. Então, gente, o que eu tenho aqui? Olha, quando eu olho essas três moléculas e olho o espectro, eu já expliquei uma para vocês. Deixa eu ver. Olha só. Qual que é, a gente já descartou, que a gente já discutiu? Olha, quando eu tenho essa molécula simétrica, esse hidrogênio é igual a esse e esse é igual a esse. Então eu vou chamar de hidrogênio A, A, B e B. Tá? Bom, olha só, eu tenho esse plano de simetria. Vou colocar aqui. Então, hidrogênio A é igual a hidrogênio A, hidrogênio B é igual a hidrogênio B. Nós já vimos que esse padrão dupleto-dupleto se dá nesse tipo de substituição para. Justamente por quê? Porque o A acopla com B e o B acopla com A, dando um dupleto com esses piquinhos do lado aqui, ó, que a gente chama de seriam os satélites dele aqui, tá? Então, olha, se eu comparar a integral, elas são iguais, 2 hidrogênios para 2 hidrogênios. Eu já vou explicar para vocês esse sinalzinho aqui, ó. Esse sinal, 7.24, em geral, ele é o sinal do clorofórmio. Para fazer deve ter comentado com vocês, a gente usa CbCl3 como solvente, né? Certo, gente? Solvente para fazer, lembra que o deutério, ele tem 2 prótons, então ele não é magnético, então a massa dele é igual a 2, então ele é invisível. Só que eu sempre tenho um resíduo de hidrogênio, assim, não de deutério, por exemplo, 1, 2% de hidrogênio no cloroformo deuterado. Geralmente é 98% de cloroformo deuterado. Então ainda aparece esse residual aqui, tá? Esse é o solvente que foi utilizado para fazer a análise, tá? Notem, tem aqui ele aqui, e se eu pegar a ampliação desse daqui, ó, ele está bem aqui, tá? Ele, nessa escala aqui, ó, ele está bem no meio, bem aqui, ó, que é esse daqui, tá? Ele atrapalha um pouquinho aqui, mas isso, quando é tabelado, a gente sabe. Tudo bem? Vocês estão me escutando? Sim. Então, gente,
Olha só, uma das perguntas no exercício era justamente qual é o solvente? Cloroformo deuterado. Se tiver esse pico aqui no espectro de hidrogênio em 7,23, aproximadamente, isso pode variar um pouco, eu, eu sei que é o cloroformo. E ele é sempre pequenininho, assim, residual, tá? Porque é o cloroformo não deuterado, que vem junto com o solvente, que é praticamente impossível eu ter ele sem. Bom, de qualquer maneira, esse padrão que eu mostrei para vocês, ó, é devido ao acoplamento. Só que eu não sei dizer ainda quem é o em 8 ppm e quem é em 6,6 aqui, ó, ppm, tá? Eu não sei se são esses dois hidrogênios ou esses dois hidrogênios, tá? Eu consigo identificar eles. Por quê? Olha, se nós lembrarmos que o grupo nitro é um grupo retirador de elétrons, que ele retira hidrogênios da posição orto e para, lembra na substituição eletrofílica aromática, lá na química orgânica 2, o grupo nitro é um grupo fortemente retirador de elétrons. Então ele retira os elétrons da posição orto e para. Já o grupo amino, ele doa elétrons para a posição orto e para. Então olha só, o grupo nitro não está retirando tanto elétrons da posição meta, que é do hidrogênio A, mas e sim retirando o hidrogênio B. Então, com toda certeza, eu sei que o hidrogênio B, por conta dos efeitos eletrônicos, é esse sinal aqui, e do hidrogênio A são os outros sinais. Tá? Então, às vezes, quando você vai publicar um artigo, quando você vai fazer uma dissertação, uma tese, dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, a banca vai te perguntar isso, e lá nos seus dados vai ter que aparecer cada hidrogênio que tem na molécula. Só como exemplo, aqui depois eu vou mostrar um espectro para vocês, de uma aluna minha, que está até aberto aqui, para vocês verem como que a gente tem que colocar isso numa dissertação. Tá? Bom, mas o padrão do par é o mais fácil, gente. Então, se você sabe que aromático é bisubstituído, então, e ver esse padrão, dupleto, é para substituído. E notem, gente, que não varia muito. Olha, é entre 6 8 aqui é por causa do grupo nitro, mas geralmente é entre 6 e 7,5. 8 é só quando tem grupos fortemente retiradores ligados, tá? Bom, o grande, a grande dúvida aqui é distinguir entre meta e orto, tá? Então, olha só, eu vou agora esquecer um pouquinho esse daqui e vou me ater a esses dois aqui, tá? Porque a gente já sabe isso aqui, então eu vou até tirar ele daqui, ó. Vou aqui para baixo. Olha só, gente. Olhando para essas duas moléculas, eu vou ter que distinguir esses dois espectros aqui, tá? Então, é importante a gente colocar os hidrogênios da seguinte maneira. Eu não tenho nenhum hidrogênio igual. Bom, eu vou colocar hidrogênio A, hidrogênio B, C, hidrogênio B. Aqui eu vou colocar aleatoriamente também hidrogênio A, C e B, certo?
Em sistemas aromáticos, é importante a gente distinguir que o seguinte, os acoplamentos maiores que se dão são entre vizinhos. Uma, duas, três ligações entre carbonos vizinhos. Tá? Existe um acoplamento entre esse tipo de sinal e esse daqui? Pode existir, mas aí a constante é bem pequenininha. Tá? Então é uma constante de acoplamento, em geral, pequena. Então, o que eu vou distinguir aqui? Olha, por mais que o hidrogênio D e o hidrogênio B sejam diferentes, esses hidrogênios acabam tendo uma certa... como estão vizinhos ao C, eles têm uma constante muito parecida, tá? E às vezes não consegue distinguir. Da mesma forma que o B em relação ao A e o C, tá? Olha, os 4 hidrogênios estão todos vizinhos. Então, eu, por exemplo, começaria da seguinte forma. Vou colocar assim, olha. Estão me escutando? Estão querendo entrar, será? Então, olha só, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Ó. Se eu pegar o hidrogênio C, ele está vizinho a outros 2 hidrogênios. Tá? O hidrogênio B, que eu chamei de B aleatoriamente, também está vizinho a outros 2 hidrogênios. Tá? Um carbono vizinho. Da mesma forma, olha só, eu tenho nesta molécula o hidrogênio C. Tá? Então, o que eu esperaria para a molécula? Para essa molécula aqui, ó, que está... Deixa eu fazer um negócio aqui. Se mudar de cor também vai ficar visualmente mais fácil de vocês observarem. Olha só, o hidrogênio C, ele está vendo o hidrogênio D e o hidrogênio B. Tá? Então, nesse sistema de spin aqui, ó, esse hidrogênio A aqui está afastado. Então, eu vou tentar representar da seguinte maneira. Olha. O hidrogênio C, ele enxerga o B e enxerga lembra que eu mostrei para vocês na aula passada? J, J, C, igual a uma constante que vai ser igual ao J, C, D. Tá? Então, a ordem de constante de acoplamento entre esses dois é muito parecida. Então, eles estão... A distância aqui, ó, vai ser uma distância grande, em torno de 7 Hz. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu achar. Aproximadamente 7 Hz. Já o hidrogênio A e o hidrogênio A enxergando B e D vai ser uma constante pequenininha, então de 1 Hz. Então eu vou pegar aqui, ó, esse mesmo, colocar assim. Imagine que isso vai ser pequenininho, tá? Vou colocar assim. Então, o J, A, B, o J, A, B vai ser pequenininho.
que vai ser em torno de 1 a 2 Hz. 1 a 2 Hz. Então, gente, olha só. Aqui eu espero um tripleto grande e um tripleto pequeno. Tá? Depois eu comento os outros sinais. Já quando eu pego para esta molécula, se o hidrogênio C enxerga o B com 7 Hz e enxerga o D com 7 Hz, o hidrogênio C vai dar um tripleto um pouco, vai dar um tripleto tipo esse daqui, ó, um tripleto grande. Da mesma forma que o B também vai enxergar o A, que é vizinho, e o B, que é vizinho, como um tripleto grande. Tá? Esse A vai enxergar o B na forma de um dupleto, só que ele enxerga o C lá longe. Então, com uma constante pequena também, de 1 a 2 Hz. Tá? Então, vamos pegar da seguinte maneira. Deixa eu aumentar as páginas aqui. Vou até separar aqui. Olha só, o que eu quero dizer aqui? Esse hidrogênio C, ele enxerga o B e enxerga o D, tá? Ele não vai enxergar o A, muito raramente vai enxergar o A, tá? O hidrogênio A, ele enxerga o B e enxerga o D, só que ele enxerga com uma constante pequena, de 1 a 2 Hz, tá? Então, se eu olhar o espectro aqui, eu tenho que ter um tripleto grande e um tripleto pequeno. Agora, você olha aqui, ó, esse espectro e esse espectro. Eu tenho aqui um tripleto. Aonde que eu tenho um tripleto grande e um pequeno? Lembrando que eu tenho que desconsiderar esse sinalzinho aqui, tá? Então, só isso já é o suficiente para a gente já ter um indício de quem é quem. Depois a gente vai discutir o resto, tá? Alguém se aventura a falar? Seria no primeiro espectro? Perfeitamente. Só um minuto. Ana Laura. O bom é que a gente pode responder com os nomes agora. Mas que eu sou ruim de nome. Muito bem, Ana Laura. Olha só. O tripleto maior aqui, ó, ele é o desse hidrogênio. E o tripleto menor, que é esse pequenininho aqui, ó, é do outro hidrogênio. Tá? Agora, gente, vamos só discutir essa molécula, depois eu vou discutir a outra. Então, eu já tenho um indício de que essa molécula é a meta substituída. Bom, ela não é simétrica, tá, gente? Mas os grupos, eles deixam muito próximo de uma simetria. Olha só, o hidrogênio, deu para entender esse tripleto e esse tripleto? Então a gente pode colocar assim também, ó. Um T minúsculo, tripleto, igual 1, 2. Como a gente não tem o valor, porque eu não calculei, o exercício não me dá, então eu tenho um tripleto de 1, 2 Hz para esse hidrogênio, que é esse daqui, ó, com certeza. Já no outro, eu tenho um tripleto que é de 7 Hz. Exatamente. Tá? Não posso afirmar isso, mas eu sei que para esse hidrogênio aqui. Para o hidrogênio B,
eu sei, ó, se ele está acoplando com esse com 1, 2 Hz e com esse com 7, eu vou fazer agora, vou colocar aqui, ó, esse é o hidrogênio C, esse é o hidrogênio A, vou fazer o hidrogênio B agora. O hidrogênio B, então ele tem aquela constante que eu mostrei para vocês, de 7 Hz, certo? Agora, eu tenho uma constante que é o seguinte. Deixa eu ver se consigo fazer aqui, gente. Eu tenho uma constante que ela é de 1, 2 Hz, que é menor, ó. Então, eu vou ter um duplo. Esse sinalzinho do meio não soma. Por quê? Ó? Porque o JCB, que é o mesmo que está aqui, ó, ele vai vir com o JAB, que é menor. Então, a origem do sinal, ó, vai dar um duplo dupleto sem a soma. Então, ele dá esse tipo de sinal aqui, ó, tá? Um sinalzinho, uma abertura pequenininha e uma abertura maior. Da mesma forma que para o hidrogênio B, ele vai ter uma constante, agora C, D, uma constante A, E. A única coisa que varia é a posição deles no espectro, tá? Então, olha só, esse sinal de baixo não tem nada a ver com o sinal de cima, tá? Por quê? Porque ele tem dois duplos dupletos, tudo bem, mas eles têm duplos triplo dupleto, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, esse sinal é um sinal mais simples, que corrobora com a informação que eu passei aqui para vocês, ó. Então, aqui, ó, quando eu falo hidrogênio B, é um duplo dupleto, e aqui é um duplo dupleto, tá? Seria um simpleto, abriu, dupleto. Abriu de novo, que não é um tripleto, é um duplo dupleto, tá? Então, essa é a natureza desse sinal. Deu para entender, pessoal? Deu sim. Bom, continuando, eu vou explicar agora a molécula de baixo, que é um pouco mais difícil. Difícil não. Ela tem, como os sinais, os hidrogênios estão mais perto um do outro, ele dá essa característica de sinal. Então eu vou pegar isso aqui, vou colocar lá para o outro lado. Então, ó, vou fazer esse espectro aqui, ó, tá? Olha só, o hidrogênio C, ele enxerga B e D, tá? Então vamos fazer o hidrogênio C. Eu vou pegar aqui já pronto, só para usar esses sinais aqui. Ó, vou fazer primeiro o hidrogênio C, depois vou fazer o resto, tá? Mas não está pronto aqui ainda não. O hidrogênio C, ele, depois eu falo qual que é qual, tá? O, só voltando aqui um pouquinho, gente, que eu esqueci de falar, para esta molécula, quem seria esse duplo dupleto e esse duplo dupleto? Que está mais afastado e mais menos afastado. Então, olha só, mesma coisa.
Grupo nitro retira elétrons da posição orto e para, tá? Só que o grupo NH2, ele doa para a posição orto e para, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Ele está retirando aqui, está retirando aqui. Eu tenho que diferenciar o B do D. Então, ele está retirando das duas posições. O grupo amino está também doando na posição orto e na posição para. Então, fica bem difícil de eu conseguir, só com isso, distinguir os dois. Entretanto, eu tenho outros fatores, que são chamados de cones de blindagem, que na posição orto, ele está num cone de blindagem de oxigênio, retirando elétrons desse D, mais do que no B. E o par de elétrons do B, ele pode doar elétrons mais facilmente para esse vizinho aqui. Tá? Então, é lógico, isso eu tenho que. Existem técnicas também para isso. Mas, se fosse para falar quem é o mais deslocado e o menos deslocado, com certeza eu falaria que o D é esse. Eu colocaria aqui, ó, D, hidrogênio B. Essa é a minha interpretação. Mas vocês não teriam essa informação tão fácil assim, por conta dos cones de blindagem. Porque eletronicamente eles estão muito parecidos. Tá? Porque esse retira orto e para. E o amino doa orto e para. Tá? E aí começa a ter outros fatores. Bom, ainda mais se os sinais são iguais, né? Em termos de constante de acoplamento. Mas pela constante também dá para diferenciar um pouco. Bom, voltando aqui para o nosso último aqui. Porque não adianta eu saber quem é a molécula, eu tenho que interpretar e provar que cada sinal é cada sinal. Olha, se eu pegar esse espectro, vou pegar o sinal C. Qual que é a natureza do sinal? Eu não vou falar aonde ele está no espectro, mas sim a natureza dele e do B. O hidrogênio C ele está acoplando com B e com D. Então, olha só, o hidrogênio C acopla com B e acopla com D, tá? Em torno de 7 Hz. Entretanto, diferente do caso anterior, eu tenho um acoplamento de C com A, que aí é uma constante pequena. Que aí eu vou copiar aqui. E eu tenho mais essa constante, tirar isso aqui, que então essa última constante é a J, C com A. Então deixa eu só arrumar aqui, C com A, tá? Que é menorzinha. Então olha só, esse sinal e esse sinal é exatamente isso que eu mostrei para vocês, ó. Esse pode ser o hidrogênio C e esse pode ser o hidrogênio C. Não sei ainda, tá? Mas esse sinal também é igual ao hidrogênio B, que acopla com C e com A com uma constante grande. Deixa eu só mudar aqui para não confundir. Pois é. Só um minuto. Deixa eu só arrumar aqui para não. Depois eu esqueço. Então, o hidrogênio B seria C
com A, o hidrogênio B seria B com A, essa mesma constante muito parecida, B com C, que é vizinho, e a última seria A, B com... Pode falar. Até quantas ligações o hidrogênio consegue enxergar? Por exemplo, você está Em... fazendo do B. Se ao invés do grupo nitro tivesse um outro H, ele conseguiria enxergar ali? Não, em par é muito difícil, tá? Ó, o D não enxerga o A, mas o D enxerga o B e o C. Quando está em para, em sistema aromático, lembra que a gente viu, ó, vamos pegar aqui, ó, sistema alifático, só para a gente ter uma comparação aqui, ó. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, ó, esses dois hidrogênios são iguais, estão no mesmo carbono, eles enxergam esses dois, ó, uma, duas, três ligações, como se fosse aqui, ó, uma, duas, três ligações. Ele não enxergaria, por exemplo, em sistemas normais, esses dois não enxergariam esses daqui, ó, CH3, tá? Que é uma, duas, três, quatro ligações. Só que em sistema aromático, uma, duas, três, quatro, enxerga, tá? Aqui de vez em quando enxerga, depende do equipamento, tá? Só que as cinco ligações, ó, a gente chama isso daqui ó, de zigue-zague. Uma, duas, três, quatro. Ou acoplamento em W, de aromático. Em sistemas alifáticos, é muito pouco, depende da molécula, né? E o hidrogênio D não vai chegar ao A, tá? Tá vendo que eles estão em para? Então é só até a meta. Por isso, ó, nós já vamos fazer o D, aí eu vou mostrar isso para vocês. Deu para entender o que eu falei? Deu. Obrigada. Então vamos lá. Deixa eu ver se alguém quer entrar. Bom, voltando aqui. Então, olha, o hidrogênio B, ele vai ter uma constante grande com C e com A, tá? Então, a constante BA e BC, muito parecida, tá? Gente, não é sempre que é parecido assim, não, tá? E vai ter uma constante de B com D, que é pequenininha. Então, olha só, os dois sinais, eu posso afirmar que este sinal pode ser B ou C, e esse B ou C. Aí, quando eu pego o sinal A, hidrogênio A, por exemplo, ele tem uma constante com B, ele vai ter uma constante grande, que é J. Ó, se JBA é de 7, JAB também é de 7. Tá? Então, vou colocar JAB, que é a mesma constante. Só que ele acopla com B e agora acopla com C de maneira diferente. Ele não acopla mais grande assim. Tá? Então ele vai acoplar. Então eu tenho a constante agora. JA, JAC, menorzinho, que é muito parecida com D, que é JC, que é grande,
e a JD, que é menorzinho. Então, olha, eu tenho dois tripletos grandes abrindo a pontinha. Aí a gente chama de triplo dupleto. Triplo dupleto também. Então, eu tenho que C e D são dois triplos dupletos, que eu posso colocar aqui, ó, triplo dupleto, TD, triplo dupleto, e o hidrogênio A é um duplo dupleto, e o hidrogênio B também. Tá? Então, só de ser um triplo dupleto, esse sistema é possível, o que não é possível aqui no outro, na posição meta, substituído, nitroamina. Tá? Isso eu não consigo ter esse sistema aqui. Então, isso já mostra para nós, para distinguir. Agora, voltando àquela. Vamos ver se a gente consegue também saber quem que é A, B, C e D nessa molécula. O grupo nitro, ó, ele retira elétrons de orto e para. Tá? Então, como ele retira de orto e para, o hidrogênio D, olha, o hidrogênio A não está sendo retirado por ele. Então, aqui eu consigo afirmar com certeza que D é esse daqui. Certeza que esse é o D. Tá? Agora vamos ver os tripletos maiores. Olha, orto e para. O hidrogênio B, com certeza, é o mais deslocado. Então, agora são os outros dois. Hidrogênio C, que é o triplo dupleto, e o outro, o hidrogênio. Faltou um A, que é esse daqui. Tá? Esses sinais gordinhos aqui, ó, mais alargados, é o do NH2, tá? Bom, deu para entender, gente? A natureza dos sinais e como distinguir um sistema aromático? Então, gente, viu o sistema aromático? Algum desses três padrões você já pode distinguir que é o ortometal para. Tudo bem? Eu não estou me apresentando aqui. Sim. Bom, agora vocês estão me vendo. Vamos lá. Eu queria mostrar para vocês outra coisa. Ah, não. Vamos ver aqui. A gente discutiu de sistema aromático. Aqui, outro sistema aromático. Esse que você fez a pergunta para mim, Luísa. Eu? Não, era o que não tinha a fórmula molecular. Mas eu acho que eu consegui fazer aí depois. Tá. Gente, olha, eu passei essa lista de exercícios para vocês. De compostos simples. Eu fiz vários exercícios aqui, né? Os aromáticos. Eu cheguei a passar essa? Eu acho que essa não. Você passou só uma que tinha uns escritos também, tipo. Aquela lá é para entregar. Essa daqui eu uso mais para discutir com o pessoal. Deixa eu ver aqui. Esse é o mais complexo deles. Bom, na lista, gente, deixa eu abrir aqui a atividade. Zé, essa que está no slide 9 do PowerPoint que você está apresentando, eu acredito que seja a mesma da lista e eu estava com dúvida nela. Você poderia fazer? Determinar a proporção? Isso.
Só que no nosso estava sem o enunciado. Aí eu fiquei até um pouco perdida. Ah, tá. Deixa eu abrir lá a atividade de vocês. Não sei se na hora de. Na atividade 3, né? Cadê? Essa daqui, né? Isso. Bom, vamos lá. Nossa, mas que facinho deu para vocês fazerem. Problema 5, deixa eu ver se é ele mesmo. É. Nossa, gente, desculpa. Acho que na hora de gerar o PDF, não sei por que. Cadê? Devia ter cortado aqui. Bom, então vamos lá para o 5, que aí fica mais fácil. Apesar dos outros não terem enunciados, é para ainda ter mais estrutura, tá? Só esse que. Bom, vamos lá. Enunciado. Durante a fotocloração do tolueno, uma mistura de produtos é obtida. Usando o espectro de próton, determine os dois componentes. Qual que é a proporção entre os dois? Tá? Tá aqui o espectro. Deixa eu diminuir ele aqui. Fotocloração do tolueno. Tolueno. A fotocloração do tolueno, gente, vai gerar o seguinte. Um cloro nesta posição e dois cloros do plano. Eu acho que a partir dessa explicação agora vocês vão conseguir fazer. Alguém já tinha feito? Eu tentei Pessoal, fazer. olha só. Mas a gente não colocou o Tá. Olha só. O que tem aqui? Tem uma mistura de dois compostos. Nesse espectro, tem dois compostos aí dentro. Tá? Independente da quantidade do aromático, aqui, ó, eu tenho um sinal aqui em 4,6 aproximadamente e em 2,5 aproximadamente, que estão ligeiramente proporcionais, certo? Eu tenho aqui, vamos supor, vamos aqui integral.
Isso. Vou jogar para 3,5, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 3,5, aquela medida ali. Agora eu vou pegar as 3,5. Ops. Um minuto, gente. Fácil de fazer. Um, dois, três. Um pouquinho menor, tá? Então, se eu dividir mais ou menos aqui, vou chamar 3,4, que está um pouquinho no meio, e aqui 3,2. Então, aproximadamente, eu tenho 3,4 e 3,2. Tá? Se eu fizesse em centímetros, eu daria para fazer bem certinho. Então, primeiro, estão me acompanhando? Sim. Vamos voltar aqui. Olha, o mais importante aqui. Quem seria esse composto nesses dois sinais e quem seria esse? Quem vocês acham que está mais deslocado o sinal? Quanto mais... Pode falar. Não pode falar. Estou com medo, nem estou vendo quem que é. Quanto mais grupos eletronegativos ligados ao perto aqui do mesmo carbono que o hidrogênio, lembra que eu falei para vocês? Mais desblindado, mais ele está mais ácido, então ele está mais deslocado, tá? E aqui ele está bem menos deslocado. Por quê? Porque só tem um cloro, e aqui tem dois cloros. Olha a diferença que faz. Entretanto, eu já vou até colocar aqui. Esse é esse composto, esse sinal, né? E esse é esse sinal. Ok? Só que esse sinal é relativo a dois hidrogênios. E esse sinal é um hidrogênio. Tá? Então, eu tenho uma proporção de 3,4 para 3,2. Tá? Entretanto, esse sinal eu tenho que dividir por 2. Não é? Não é, gente? Porque esse daqui é dobrado, porque eu tenho dois sinais. Então, olha, a proporção real seria 3,4 para, em termos de mol de molécula, para 3,2 vai dar 1,6, não é? Uhum. Então eu tenho que, para cada 3,4 3,4 moléculas dessa, eu tenho 1,6 moléculas dessa daqui, que ela é metade dessa daqui. Então, essa é a proporção entre eles. Se eu for quiser fazer um número inteiro, eu vou dividir por... Deixa eu pegar minha calculadora aqui no celular. Se eu dividir os dois por 1,6,
eu vou ter aproximadamente 2,125 moléculas para uma. Eu tenho o dobro aproximadamente dessa em relação a essa. Tá? Deu para entender meu raciocínio, gente? Que esse sinal aqui, ó, ele corresponde a 2 hidrogênios, e esse aqui corresponde a só um hidrogênio. Então, como a área dele está proporcional à área desse daqui, ele é proporcional a um hidrogênio apenas. E aqui é 2 hidrogênios. Conseguiram entender? Aí vocês podem fazer qualquer outro raciocínio. Aí vocês podem fazer em centímetro, na hora que for fazer o exercício, tá? Na lista, gente, que eu passei para vocês, esse estava sendo iniciado. Esse daqui também é só achar a estrutura. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir o original. Eu acho que... Ó, eu poderia ter dado essa lista aqui, ó, que tem 32 páginas de exercícios. Olha aqui, lindo. Acho que eu fiz todos os exercícios dessa lista. Tá. E esses daqui também, que é só de constante de acoplamento. São mais aproximadamente 21 exercícios. Vamos ter mais de uma página. Olha, para quem gosta de carboidrato, aqui, ó, esse açúcar aqui, ó, dá esse espectro aqui. Ó. Olha aqui. Apesar de ser complexo, gente, quanto mais complexo, mais ele é aberto, dando para ver as constantes, melhor para interpretar. Tá? E ainda tem os exercícios de 2 dimensões. Também na graduação a gente não discute muito isso. Olha esse açúcar aqui. Ó. Se eu pegar o último exercício, ele é de um pentapeptídeo cíclico. E a gente descobre a partir... Deixa eu ver. Olha, esse peptídeo cíclico foi sintetizado com 2 licinas e uma alanina. Então, a partir do espectro dela e dos seus subespectros, a gente consegue determinar a ordem. Para vocês verem como que a utilização em bioquímica, não chega a ser macromolécula, mas em peptídeos, ela dá bastante informação. Tá? Bom, nos mais simples aqui, deixa eu só ver quais são os exercícios que eu dei para vocês aqui. Aqui, ó. Um deles é esse daqui, só para determinar a estrutura. O outro também é esse daqui, determina a estrutura. Tá? Se tiver alguma dúvida a mais a respeito Zé, dos exercícios, agora eu fiquei confusa. Daquela lista que você passou pra gente, todos eram para determinar a estrutura, de menos esse que você acabou de explicar pra gente, né? Que era para sim, fazer essa questão da proporção. sim. Que é essa daqui, né?
que são 6 exercícios. Nesse daqui, ó, gente, calculem as constantes de acoplamento. Eu vou fazer aqui para o primeiro. Zé, mas aí é para calcular só desse, né? Porque não tem enunciado nas questões. Gente, é um espectro. Quando você pega um espectro de ressonância, é para determinar a estrutura. E se tem esses. Então, é para determinar a estrutura. E se tem esses números aqui, é para calcular a constante de acoplamento. Só isso. Não tem outra coisa para fazer. Ah, tá. Então tá. Tá? Então, olha só. Como é que você calcula a constante de acoplamento aqui? Ó? O que eu expliquei para vocês. Ó. Proporção de hidrogênios. Calcula. Por exemplo, 317,18 menos 309,73. Um minuto. 317,18 menos 309,73 dá 7,45. Então, a constante de acoplamento, gente, é 7,45. Em algum outro sinal aqui, você vai encontrar 7,45 também, aproximadamente. Tá? Então, olha só. Não é um tripleto? O tripleto não tem a constante de acoplamento dessa forma? Então, se é 7,45 lá, 7,45 aqui, ó. Então a gente consegue achar constante de acoplamento. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Ô Zé, eu tenho Oi? no último exercício, Deixa eu abrir. acho que é Pessoal, C6H12O2. sim. Eu não tô conseguindo entender esse espectro. O que tá entre 1,5 e 1 é um só? É Ó, referente a um só? Tá olha lendo só. só um? Isso daqui, ó, é a ampliação do sinal. Tá? É esse aqui ampliado, 6 vezes. Tá? Só para ficar mais fácil de observar. Então eu tenho aqui, ó. Vou até ampliar um pouco aqui, ó. Aqui eu tenho dois sinais. Eu tenho um tripleto, que ele vai daqui, ó, até aqui. E aqui eu tenho um dupleto, que vai daqui até aqui integral. Tá? Então, se eu pegar, que eu tenho 12 hidrogênios na molécula, e pegar o menor sinal aqui, ó, chamar ele de 1, ó, 1, aproximadamente 2, aproximadamente 3. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Esse daqui deve ter os 6 outros hidrogênios aqui. 12. Deve 12. Então, já vou ajudar vocês. 1 para. Só vou ajudar, hein? 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 6 hidrogênios. 6, 9, 10, 11, 12. É isso que você perguntou, né? Nessa porção aqui. Foi mesmo, foi isso mesmo. Tá? Deu para entender? Então, deixa eu só fazer o seguinte. Ó, eu tenho 2 para 1, para 3, para 6. Tá? Gente,
Quem que aparece aqui nessa região quase em um, geralmente? Em um sinal que tem um dupleto que tem 6 hidrogênios. O que pode ser 6 hidrogênios? Um CH6? Pode ser dois de CH2, não? Porque aí fica 2 mais 1, 3, aí como se fosse simétrico, ou não? Não, 2CH2 ou 2CH3? Para mim seria 2CH2. Gente, mas olha só, eu tenho 12 hidrogênios na molécula, certo? Se fosse CH2 aqui, seria um 4, aqui não seria um. E essa região aqui ó, é a região de CH3. Então, olha só, esse padrão aqui, ó, dupleto com 6 hidrogênios, é esse tipo de padrão aqui, ó. CH3, CH3 com um hidrogênio, separado do resto da molécula. Por exemplo, separado por um oxigênio. Tá? E aí o oxigênio ligado em outra coisa. E esse hidrogênio aqui, acoplando com esses dois, dá o quê? Um epiteto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, parte da molécula vai ser isso daqui. Agora eu tenho um tripleto e um quadrupleto. O que é um tripleto e um quadrupleto? CH3, CH2. CH3, CH2. CH3, vizinho CH2. Agora, qual que é o IDH dessa molécula? 1. Eu tenho uma dupla ainda. Tenho quantos hidrogênios? Quantos carbonos eu já usei? 1, 2, 3, 4, 5. Ainda tem um oxigênio. O que eu posso fazer? E usar o oxigênio? Colocar uma acetona. Vai ser dupla O. E agora, juntar os dois. As duas moléculas. Agora, o que me difere ser assim, isso eu não vou falar. Ou assim. Pode ser essas duas moléculas. Essa, vou desenhar melhorzinho aqui. Ou, sou bonzinho demais, hein, gente? Isso eu não vou falar. Vocês vão ter que descobrir. Pode ter essas duas moléculas. E dá para diferenciar. Aí vai ficar a conta de vocês, gente. Então, eu cheguei a esse sinal, mas eles são divididos entre o sistema de spin. Então pode ser essas duas. Mas tem uma diferença. Que eu não vou falar para vocês. Quero que vocês descubram. Fiz o exercício. Estão felizes? Elisa? Obrigada, Zé. Mais alguma dúvida, gente? Nossa, 11h14 já. Eu tenho uma pergunta, não é uma dúvida não, é só para saber mesmo. Você tem alguma previsão para postar as notas?
Olha, de infravermelho eu já olhei todos, tá? Inclusive eu quero fazer umas observações lá. Tem trabalhos que ficaram bem bons e tem trabalhos que o pessoal nem colocou no spec, que tinha pedido. Então, eu vou fazer umas observações lá e talvez até devolva para voltar uma discussão melhor. Mas, gente, vamos caprichar aí nas coisas aí. É muito simples. O pessoal, tem grupo que não colocou, só colocou tabela. Tabela eu jogo no Google lá e coloco. Eu queria alguns aspectos para vocês explicarem um pouquinho, tá? Então, já corrigi. Tô corrigindo tudo, tá?